Estamos ao vivo mais uma quinta-feira. A gente estava com muita saudade de retomar os próximos assuntos que seriam tratados agora aqui em 2020, 22, 21? Onde é que a gente está? Qual que é o plano que a gente está aqui agora, já nessa quinta-feira? A gente está vivendo, né? Você já começou a sua quinta-feira aí no seu momento devocional? Você tem uma prática devocional para buscar a sua essência interior, e aí você está lá em alfa ainda, assim, parecendo eu que não sei se é 21, 22 ou 23, onde é que você está? Né? E aí, então a gente pode começar a perguntar sobre essa questão de o que a gente é de verdade. A gente é uma matéria, a gente só tem esse corpo, a gente tem a questão espiritual também. Bora lá colocar isso tudo em prática, entender, e mais do que entender, né, Dani, essa questão de espírito, alma e corpo, que a gente já tratou aqui no Protagonize-se, a gente entende isso e sabe que a gente tem essa dimensão espiritual, se a gente vive isso aqui na Terra, ou a gente só sabe e não vive nada, né? Porque saber, conhecimento é maravilhoso, né? Você ler, você conhecer, mas quando você acessa aquele conhecimento, eu uso duas palavras lá no Clube do Vídeo para a gente entender. Eu falo, tem conteúdo que você aprende e tem o conteúdo que você apreende. Não sei se tem diferença esse ezinho a mais aí, se faz sentido isso, né? Porque à medida em que eu aprendo, aprendi, eu até sei ensinar outras pessoas, olha que legal. Mas quando eu aprendi e aquilo mudou e transformou a minha vida, aí eu acho que sai até com mais verdade, né? Na hora de eu compartilhar, na hora de eu ensinar, eu já como objeto transformado. Então a gente sabe em que esfera, o que é que a gente está acessando hoje, que a gente é espírito, alma e corpo, o que está dominando aí nesse momento, você na quinta-feira. Mas se eu sei, eu controlo isso? Daniel, nos ajude. Ficou confusa a introdução propositadamente para a gente querer ficar aqui até o finalzinho do Protagonize e entender o que está rolando aí nessa esfera natural, espiritual, o que a gente pode aprender com isso hoje? Então, vou falar por mim, tá? É o que eu vivenciei na minha própria vida. Já faz um tempo que eu acredito dessa história de que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Tá. E você, até onde eu sei, acredita também nisso, né? Em gênero, número e grau. Muito bom. Só que viver isso realmente, né, do momento que você acorda, a hora que você vai dormir, como isso sendo uma verdade, eu não vivi durante um tempo, e eu vejo que a grande maioria das pessoas que diz acreditar nessa máxima também não vivem. Porque a maioria dos problemas que as pessoas trazem do dia a dia, insatisfações, coisas que elas vêm sofrendo e tudo mais, ela só trazendo essa frase, mas eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência aqui na Terra. Ou seja, existe algo muito maior do que esse probleminha terreno que eu estou vivendo aqui. E será que se eu sou um ser espiritual, esse problema, na verdade, ele não deveria estar acontecendo exatamente no momento que ele está acontecendo, para eu poder crescer, para eu poder evoluir e tudo mais? Então, o simples fato de viver dessa forma, de cada 100 problemas que você tem na sua vida, eu falei 100 e fiz 10, né? Porque eu não consigo fazer assim com a mão. De cada 100 problemas. Mas assim, que você tem, 10 vezes 10. 10 vezes 10, de cada 100, 99 eles vão sumir. Porque você entende que aquilo que está acontecendo na sua vida deveria estar acontecendo naquele exato momento. E aqui a gente está entrando só na parte de somos seres espirituais, né? A gente vai falar também da parte de estamos vivendo uma experiência na Terra, que a gente não pode esquecer. Então, acho que o primeiro ponto, assim, para a gente refletir, né? É isso. Somos seres espirituais, ou seja, estamos aqui com uma passagem, e essa passagem, dentre várias coisas que a gente pode fazer aqui, uma delas é crescer, evoluir. Então as oportunidades que a gente tem de crescimento não pode ser algo ruim, não quer dizer que não é dolorido às vezes, mas não pode ser algo ruim, é algo necessário. Só que também tem a parte de viver a experiência terrena. E a experiência terrena, né, você estava viajando agora com a sua família, isso faz parte, na minha opinião, de
muita coisa de experiência terrena, muita coisa espiritual também. Mas, poxa, incrível, né? Que delícia que é viver a experiência terrena. Tem tanta coisa maravilhosa pra gente fazer aqui, vivenciar na Terra. Então, eu acho que compreender e viver esses dois pontos muda completamente a vida de qualquer um. Eu acho, e de novo a palavra de ordem para mim que vem aí é o equilíbrio, né, Dan? Porque quando a gente pensa só na espiritualidade, aí a gente acaba numa outra prisão, que aí é a prisão da religiosidade, talvez, se a gente pode encarar, eu não sei se eu posso encarar a espiritualidade no seu extremo como uma religião, na religiosidade, que aí é uma prisão também, né? Uhum. E aí é aquilo que que não constrói, que só vem para também te trazer limites, né? Te colocar numa caixinha ali fechado. E também a questão da vida exacerbadamente só na questão material, né? Na vida terrena, é muito vazia, né? Muito pequena, muito, sabe? Sem gosto, sem sal, sem açúcar. Tem um versículo bíblico que eu amo que fala assim: se eu sou um homem que só vivo para isso, que miserável homem que eu sou. Que pouquinho. E miserável no sentido de ser pouco, de ser escasso, porque é muito maior. Né? Do outro lado também, o extremo, tem essa questão da religiosidade, da prisão, do dogma, da doutrina, daquela coisa. Eu vejo talvez os limites e as questões que o seu princípio traz para você, aquilo que você acredita, molda o caminho que você quer a vida, como uma opção, como uma escolha. Eu escolhi viver assim porque isso faz sentido para mim. Não como um cárcere. Então, de novo, eu sou um ser espiritual, sim, vivo uma experiência terrena, mas eu preciso ter equilíbrio nisso tudo, porque senão eu vou nos dois extremos. Eu vivo uma vida miserável só na questão natural, ou eu vivo numa prisão, acreditando que tudo e absolutamente tudo é espiritual e não tem nada, né, nessa experiência terrena. Ai, ó, eu amo esse assunto, vou parar de falar e vou deixar o Daniel. Mas faz sentido, Dani? Total. Falando naquela ideia, né, de corpo, mente e alma, quando a gente está falando de espiritualidade, na minha visão, a gente está falando de alma, que é aquilo que tem muito mais a ver com o que você sente. Tá. Quando a gente fala de religião, é mente pura. Não dá pra gente achar que nenhuma religião é uma verdade universal. Ela foi criada pelo homem, e aí tem seus dogmas, suas doutrinas, funciona para algumas pessoas, para outras não, e tá tudo bem, mas é mente pura, não dá para falar assim, essa doutrina que eu sigo é de Deus segundo uma interpretação, né? Ah, mas eu sinto Deus quando eu faço isso ou quando eu faço aquilo, quando eu tô com a minha família, eu sinto que Deus está presente em mim. Isso não é doutrina. Você está sentindo, como é que eu vou falar que você não está sentindo, né? Aquilo é você. Mas eu concordo muito com esse equilíbrio, assim, de que tem coisas que são da terra mesmo e não tem problema nenhum, né? Eu vejo as pessoas misturando, por exemplo, questões financeiras ou questões profissionais com questões espirituais. Aí não, né? Aí você faz seus corres aí, monta o seu plano, faz aquilo que você tem que fazer, coloca a sua parte nisso, mas não quer dizer que é ruim ou que é bom. O dinheiro é a origem de todo mal, esse tipo de coisa assim. Eu não compacto dessa ideia, não. Eu até... não é o dinheiro, né? É a relação sua com o dinheiro, né? É a relação sua com o dinheiro. É que ficou mais fácil. Eu acredito muito que às vezes esses temas ficaram mais fáceis de serem explicados dessa forma. E, de novo, eu também respeito todo e qualquer entendimento, né? Eu falo, meu filho, eu entendi que, para mim, né, existe um processo, um plano de salvação para a humanidade, porque todo mundo está perdido aqui. E ela é individual. Quando eu entendi isso, vamos deixar lúdico o negocinho, sabe aquela filinha que vai pro céu? Aquela fila? Uhum. Ela é indiana, sabe? Ela é indiana, vai um atrás do outro. Então eu vou dar
conta e prestar a conta do modo da vida que eu conduzi aqui, né, dos princípios que eu abracei aqui e quem eu engrandeci aqui, como a minha vida deu louvor ou graça a quem aqui, você vai fazer a sua. Então, a liberdade de você, né, agora, sentou perto de mim, eu acredito muito que eu sou canal de mostrar esse tipo de manifestação. Para alguém, sabe, não viver pregando, mas pregar vivendo. Tipo, o que você faz que acontece? Sabe, que nem falam com você, Daniel, como é que você consegue essa serenidade? Daniel, fala pra mim, como é que... Você entende? Então, essa manifestação dessa verdade é que vai convencer. Exato. Enquanto isso, você é livre para fazer a escolha que você quiser. Ele me deixou livre para fazer essa escolha. E graças a Deus eu tive esse encontro e pude me conectar dessa forma. Mas quando você fala da experiência terrena, Dani, eu acho sensacional mesmo, porque... mas não dá para separar, né? Quando você falou assim agora, vivi um tempo de férias com a minha família, uma viagem extremamente natural, né? Mas foi tão gostoso, sabe? Não só pelo que a gente estava fazendo, a gente passou a ceia de Natal, por exemplo, só 3, faltaram 2 dos meus filhos que não puderam ir com a gente, porque cada um já estava com a sua vida engatilhada aqui. Num quarto de hotel, os 3, a gente comprou comida, aqueceu, sabe? Nada terreno e glamuroso de falar assim, nossa, estavam num lugar... Mas a gente estava tão feliz, foi uma das ceias mais gostosas que a gente viveu. Eu não acredito que é o natural que proporcionou aquilo pra gente, porque a gente estava num quarto de hotel fechado, um frio, não queríamos estar, a gente optou por estar ali, comprou o macarrão, a outra quis o mac and cheese, a gente ficou na cama, comprei fruta, fizemos ali tão... sem nada de glamour terreno, você entende o que eu tô querendo dizer? Mas foi Sim. tão gostoso. Então, eu acho que uma coisa também pode ser embelezada ou maximizada pela outra. Muito filosófica esse protagonista de hoje. Demais, né? Mas é muito isso, assim, porque o que eu acredito, né? Falando de novo de corpo, mente e alma. Eu acho que um dos objetivos, cada vez mais, você comentou de serenidade e tudo isso, é a gente viver cada vez mais na alma. Então, eu trabalho todos os dias, logo a primeira coisa que eu faço pela manhã é trabalhar para estar em conexão com a minha alma, né? E ao longo de todo o dia eu busco isso. E é incrível quando você está lá. As coisas fluem de uma forma maravilhosa, tudo acontece e você sente que você não poderia estar em outro lugar, né? Que aquilo está funcionando com perfeição. Só que vira e mexe a gente vai para nossa mente também, né? É natural. Quem que fica direto na alma, né? Na sua essência? Quem já atingiu a iluminação. Sim. Eu ainda sei que eu tenho muito caminho ainda para atingir a iluminação, né? Ontem mesmo eu acho que eu estava só nebulando na mente. Ontem eu estava ali só capengando na mente. E mesmo na mente a gente tem 2 portas ali, né? Você tem uma porta que é aquela porta da autossabotagem, que são os nossos medos e tudo aquilo que a gente vive. E tem uma porta que são de crenças também, é crença do mesmo jeito, só que são crenças positivas. Então, que te empoderam. Que te empoderam. Então, eu tenho a crença de que eu quero estar nesse fim de ano com a minha família. Pô, uma crença maravilhosa. Uhum. Eu tenho uma crença de quanto mais eu plantar sendo verdadeira no meu trabalho, mais eu vou colher. Poxa, é uma crença maravilhosa também. E são coisas assim, da experiência terrena, né? Mas muito positivas. Então, eu acredito que assim, essa coisa da experiência terrena, as pessoas falam às vezes assim, mas isso é muito terreno, né? Como se fosse algo negativo. Poxa, mas a gente não tá aqui na Terra? Será que tem alguma coisa errada no plano divino que a gente não deveria estar aqui? Falharam lá e mandaram a gente sem querer para cá? Pouco provável, né? Sim, sim. E aí a gente, né, ficou já aqui metade do tempo que a gente estabelece aqui para o Protagonize-se
falando sobre isso, né? Então existe, como que é essa questão do equilíbrio e tal. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui, ou vão assistir depois, ou aquele amigo, amiga, irmão, vizinha, que você lembrou agora para quem você vai compartilhar esse vídeo, esse encontro do protagonista, esse episódio de hoje, já entendeu isso, de alguma forma, igual ou diferente, né, na sua particularidade, entende essa questão dessas dimensões espirituais, terrenas, aí quem você é, o que você está fazendo aqui. Só que, de novo, a gente bate naquilo, né? Existe, Dani, alguma forma diferente e mágica, assim, ó, para a gente acessar esse lugar 100%? Ou é, de novo, aquilo que a gente vem falando em todos os assuntos que traz aqui no Protagonize-se, que é o exercício diário, consciente de acessar isso, sem culpa, de repente porque aconteceu um deslize ali, né? Sem se culpar, sem se tornar o caminho pesado, né? Que nem ontem eu falei, ontem eu acho que eu estava nesse coisa da mente, porque eu acho que o que difere um pouquinho do Daniel e a minha forma de ver é que eu chamo o que o Dani chama de alma, eu falo da conexão em espírito. E para mim, a alma, eu entendo que são as emoções. É aquele campo das emoções ali. Então, essa conexão logo de manhã, eu chamo que é a conexão com o meu espírito. Acho que é a única diferença nessa questão da nomenclatura, porque é a mesma coisa, é a essência divina que a gente acredita que nos criou. Ótimo. Perfeito. Só que eu já compartilhei também que eu já vivi isso e vejo que muitas pessoas, quando a gente não está nesse lugar de conexão, vem um peso, né? Vem uma culpa e a gente está lá de novo. Não existe fórmula mágica, né, Daniel? A gente vai fazer exercício de forma consciente, vai crescendo a cada dia, né? Porque a gente está na experiência terrena. O dia que a gente conseguir fazer tudo isso, a gente chegou num espírito elevado, totalmente transformado, totalmente 100% do que ele veio para fazer. Faz sentido? Total. Eu acho que se você utilizar uma fórmula terrena, vamos ver se faz sentido isso, a magia acontece por si só. Então, como é que é isso, né? A gente começa... Acho que a Lilian caiu, voltou? Acho que travei. Deu uma caidinha e parece que você voltou. Eu tô te vendo... Mas se eu cair, Dani, flui, porque daí a equipe aí de produção, Super Gel, que tá nos bastidores, ele vai poder deixar você todo aí. Pode fluir aí, não tem problema se eu cair, não. Pode fluir você aí. Eu tô te ouvindo aqui. Tá, então... maravilha. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Como é que eu sei se eu tô fluindo em conexão com a minha essência ou não? Quando é que eu fui tomado pela mente ou pelas emoções? Sempre que você está vivendo no momento presente, no aqui e agora, você está em conexão com a sua essência. E como é que eu sei que eu não estou no momento presente, no aqui e agora, né? Se o presente é a única coisa que existe. Você vai perceber que você está com pensamentos. Ou pensamentos relacionados ao passado, ou pensamentos relacionados ao futuro. Toda vez que você está com pensamentos ou de passado ou de futuro, você está literalmente vivendo uma ilusão. Aquilo não existe. O momento presente ele está acontecendo. Então, por exemplo, a gente poderia estar aqui conversando, aí você começa a falar e minha mente ela vai se distrair, ela vai para alguma coisa que aconteceu no passado ou alguma coisa que talvez aconteça no futuro. O que é real, que é a gente conversando aqui, eu não estou aqui com você. Meu corpo está aqui, lógico, mas eu estou completamente disperso em outro mundo. Então você passa a viver no mundo de ilusões. Quando a gente começa a ir para esse mundo de ilusões cada vez mais, você vai entrando cada vez mais nesse ponto da mente da autossabotagem. Então, pequenas coisas de dia a dia, coisas práticas que a gente tem que lidar, começa a virar um problemão, começa a virar uma dor. Então a gente pode ou se culpar por algo, ou ter uma sensação de que não vai dar conta, ou uma sensação de que seu projeto vai dar errado, ou uma sensação de que aquela pessoa fez algo com você que você não concorda, que ela foi injusta, ou que ela foi grosseira. E aí você entra nesse campo, que é um campo de muita insatisfação, de muita dor, só que é literalmente como se você tivesse entrado num filme.
numa mentira. E aquilo passa a ser real para você porque você está enxergando mesmo, mas não é que você está enxergando porque está acontecendo, é que você está enxergando através de um filtro, que é o filtro da mentira, ou o filtro da ilusão, ou o filtro do futuro e do passado. Então você se desconecta completamente de você, e aí aquele fluxo espiritual que a gente estava dizendo aqui, ele está desconectado, você já não acessa mais ele. Então como é que eu posso ser uma pessoa que, tenho essa coisa espiritual forte em mim, acredito em Deus, de repente, confio e entro nessa onda? É porque aquela parte sua, que é a sua parte divina, é como se você tivesse desligado ela por um minuto. Ela tá ligadinha ali, mas tem uma outra parte que está se sobrepondo, que é essa parte da ilusão. Então, o que a gente deve fazer num primeiro momento? Como é que eu faço? Quais são as práticas que eu faço diárias para me reconectar com o presente novamente? E para mim foi muito importante isso, desde que a gente começou aqui, o Protagonize, ficou uma tônica até aqui em casa, né? Quando a gente lembrava de alguma coisa, a gente falava, não, porque a gente aprendeu com o Daniel, e virou assim uma fala recorrente aqui. Até outro dia eu estava falando sobre culpa e responsabilidade com a minha filha, e aí eu falei com ela, olha, a gente falou lá no Protagonize, você lembra? Você estava lá, você ouviu aquele dia. A gente falou de culpa e responsabilidade, a diferença, né? E como isso muda o resultado, né? Só um lado muda o resultado. E aí, e esse peso, eu sempre falo com as pessoas, era para ter feito isso desde pequenininho, né? Era para ter começado isso de uma forma mais leve, mais tranquila, mas não foi. Então vamos sair dessa ilusão que é o passado. E agora? O que a gente pode fazer agora? O ontem já foi, a gente tem o hoje para fazer, né? Então, descobrir aí em você mesmo qual é uma forma que você pode se conectar, o que para você... Faz uma listinha ali de um papel, né, Daniel? Papel e caneta, gente, às vezes muda a vida da gente completamente, não é? Uma simples folha branca e uma caneta e 5 minutinhos você com você mesmo ali, você pode descobrir muita coisa que estava passando despercebido porque você estava perdido lá no ontem ou pensando no amanhã, né? Ali imaginando um amanhã que a gente nem pode ter, né? Pode ser que ele nem aconteça. Então, um papel e coloca ali quais são as questões, quais são os seus valores, os seus princípios, no que você acredita, né? No que você ouve outras pessoas que falam sobre isso, né, Daniel? Busca na internet, tem muito conteúdo gratuito também, mas tem programas para te ajudar a desenvolver isso, né? De você entender, aí se conhecer um pouquinho melhor e se reconectar, porque viver uma vida só aqui é uma vida muito miserável no sentido literal da palavra, medíocre, pequena, média, aquém daquilo que pode aquém daquilo que você pode acessar, né? Exato. Um papel, uma folha branca de um papel e você com você mesmo pode ser um primeiro passo. E talvez aqui pra gente ajudar, né, quem chegou até aqui e decidiu, tá, eu entendi, eu quero ficar no momento presente então. Então como é que eu faço, né? Então vamos trazer uma solução aqui para passado e uma para futuro, pode ser? Legal. Vou contar aqui do passado, aí você me diz se ficou claro. Primeira coisa, com relação ao passado, né? Você está vivendo o momento presente, fazendo o que você está fazendo na sua vida, e aí vem alguma coisa do passado, alguma coisa que você lembrou, alguma coisa que você tem um ressentimento, alguma coisa nesse sentido. Primeira coisa importante para entender é um desperdício de tempo gigantesco isso, porque não serve para nada. Porque qual que é a sacanagem que a gente faz com a gente quando a gente volta para o passado para remoer alguma coisa? Você acredita que você poderia ter tomado outras decisões no passado, ter feito diferente. Só que era impossível você ter feito diferente. E por que é uma sacanagem? Você está julgando o seu eu do passado de acordo com a consciência do seu eu do presente, que é mais evoluído, que é mais evoluída. Então é uma baita de uma sacanagem você pegar uma pessoa evoluída, você mesmo, você mesma, e julgar uma pessoa com menor evolução. Você com certeza absoluta não poderia ter tomado outra decisão naquele momento. Poderia se eu tivesse uma outra consciência, mas você não tinha. Não tem como. Então você só pode dar aquilo que você tem. Você deu o que você acreditava ser o melhor na época.
E isso te trouxe até aqui. Incrível que você tenha essa percepção. Então, deixa essa porcaria lá. É mais útil você ficar enxugando gelo, porque vai perder tempo igual, mas pelo menos não vai te fazer mal. Mas fui, né? Fui, tava aqui, minha mente foi pro passado. Como é que eu faço? Você precisa ter contato com o presente. E pode ser muito simples isso, muito simples. Quer ver uma coisa extremamente simples para você ter contato com o presente? Presta atenção no seu pé. Presta atenção nos seus pés e na vida que tem nos seus pés. Presta atenção do contato do seu pé com o chão. Isso é puro presente. Isso é pura vida acontecendo. E ter uma vida nos seus pés que você não imagina, que é um negócio incrível, assim como ele tá vivo. Aí você começa a prestar atenção nos seus pés, naturalmente você volta pro presente. E aí você volta a fazer aquilo que você estava fazendo. Por que você volta pro presente? Porque isso é real. Os seus pés estão aí com você no aqui e agora. E aquilo que era ilusão, aquela maluca... Abriu-se um filme, né? Tipo, pum! E você começou a viver aquilo. A hora que você começa a prestar no seu pé que tá aqui no momento presente, aquilo se fecha. E aí você pode voltar. A gente fala muito de prestar atenção na respiração. Se você te fizer 3 respirações profundas, que vai levar aí uns 10 segundos, você volta pro presente. E às vezes algumas pessoas ficam lá no passado reclamando que estão no passado, do tipo, nossa, que saco, olha eu remoendo de novo aquilo, nossa, isso é um inferno na minha vida. De novo. Então deixa, tem nada de errado nem com você ter voltado para lá, nem com o que aconteceu ali. Só fica aqui no presente. Então se conecta com você, respira. Você está num lugar que está com muita gente, muito falatório, vai pro banheiro, abre a água da torneira, deixa ela cair nas suas mãos. Você vai ver que, pum, você volta pro presente rapidinho. Do passado, ficou claro? Sim, e tão simples, né? E aí eu lembro daquela frase, é simples, é a gente que complica. Simples. Imagina que um exercício tão simples de se olhar ali, olhar para os seus pés, abrir uma torneira, ver... A gente tá achando que tem que fazer o quê, né? Ai, penar muito, sofrer muito, fazer muito. Não, simples. Mas ficou claro, bora pro do futuro. E existem estudos da psicologia positiva, estudos já parrudos com relação a isso, que se você fizer isso durante 1 minuto, a cada hora do seu dia, você já fica no que eles chamam do seu cérebro no modo sábio. Ele para de ir para aquela parte lá que fica te sabotando. Então, nossa, é totalmente... Dá para fazer, né? Não é uma coisa do outro mundo. Não. Futuro. Normalmente o futuro, ele vem em formatinho de preocupação. Você está preocupada com algo que pode acontecer no futuro ou não. Será que vai estar tentando controlar o futuro, né? Essa necessidade de controle que a gente tem. O que é a preocupação? Como a palavra mesmo já diz, ela é uma pré-ocupação. É alguma coisa que você faz antes de se ocupar com algo, de uma ação. Então o que é essa preocupação? Essa preocupação é nossa amiga. Então às vezes você está ali e vem uma preocupação de um trabalho que você precisa entregar, de uma ligação que você precisa fazer, de que você precisa ir no mercado ou qualquer coisa assim. Então existe uma ação aí. Assim que você entrar em ação, a preocupação some. O problema é que a gente fica vivendo na preocupação. Fica ali, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? E se der errado? Nossa, se der errado vai ser um problemão. E aí, como é que vai ser isso? E aí você fica vivendo naquele mundo e isso está aumentando muito as chances de dar errado. Porque você não está agindo, você não está no presente. Nossa, faz muito sentido isso. Olha a formação da palavra pré, que está dizendo que ainda nem aconteceu, ocupa, ou seja, vai estar ocupado, ação, né? Tá lá no finzinho da palavra, aquilo que você pode fazer e resolver, né? Perfeito. Ou então, quando você age, ou então perceber que nem é a hora de agir ainda, porque é pré. Né? Ah, não, tudo bem, existe isso, mas ainda não aconteceu. Falando um exemplo prático das meninas lá, dos alunos do Clube do Vídeo. Eu tenho a preocupação de fazer uma live porque eu não sei se as pessoas vão comparecer ou não. Né? Eu tenho a preocupação, eu não quero, eu fico preocupada se eu vou dar um branco, nananã. Então, a ação
de se preparar com o conteúdo, né, de estudar um pouquinho mais, de fazer um roteiro com os pontos para que você não esqueça. Essa ação vai fazer com que você se ocupe de verdade para que no dia aconteça tudo certinho. É esse o caminho de volta? Agir para tirar... Com certeza, teve a ação aí, né? E isso me remete muito para o que acontece muito em reuniões hoje, né? Que é o quê? As pessoas, elas, numa reunião de 1 hora, elas ficam 55 minutos discutindo o problema, e aí vão 5 minutos para resolver esse problema no final da reunião. E aí não dá tempo, e aí acaba a reunião com aquela sensação horrorosa de, meu Deus, eu saí com o que daqui? Nada. O problema, se você quiser discutir ele assim de uma forma profunda, 5 minutos. Ó, gente, o problema que está acontecendo aqui é esse, ele está acontecendo por causa disso. Bora resolver? Bora. E aí já virou solução de problemas. Né? Então, no exemplo que você trouxe. Eu tenho aqui medo de na hora de fazer uma live, de repente me dar um branco. Perfeito, entendido. Então vamos lá fazer um brainstorming de coisas que podem facilitar para você não ter um branco. Eu preciso estudar mais esse tema. Poxa, incrível. Como é que você vai estudar esse tema? Eu vou ler livros, eu vou voltar lá no Clube do Vídeo e vou assistir tudo que eu já assisti de novo. Incrível. Quando é que você vai fazer isso? Eu vou fazer na terça-noite, que eu tenho um horário. Acabou. Aí a pessoa fala assim, mas e se eu der um branco? Não, já foi. Você já está com o seu plano pronto, a ação foi colocada em prática, né? Mas para isso eu vou ter que fazer a live não semana que vem, na outra semana. Que bom. Tá tudo bem, você tá em movimento, você vai evoluir, né? Então, é muito rapidinho, só que a gente fica ali. Às vezes dias, às vezes semanas, às vezes até anos, né? Sim, exatamente. E é simples, mais uma vez, é a gente que complica. Mas é por isso que existe o Protagonize-se. Você chegou aqui, foi o primeiro aqui que você falou, meu Deus, o que esse povo aí tá falando de vida no espírito, vida na alma, vida terrena, o que é que tá acontecendo? Não fica preocupado. Volta os episódios anteriores, tem aqui, tanto na minha rede, quanto na rede do Dani, você encontra todos os outros episódios. Se você quer contato ainda maior, manda um direct ali no perfil do Instagram, a gente responde para você como é que você pode, inclusive, participar do programa Satoru, que faz esse mergulho aí em você, com você mesmo, para você se descobrir, se conhecer mais e alcançar essa plenitude que está proposta para todo mundo e que está todo mundo no mesmo barco, na mesma jangada. Tem uns que estão umas léguas a mais ali na frente. E o que a gente faz? Se lamenta ou fica falando, ele já está, não. A gente se inspira, né, Daniel? A gente olha... Exato. E se inspira nesses que já caminharam e segue ali a mesma trilha. Pega o vento ali de rabeira que vem daquele barco ali, e vai. Se conecta e deixa a gente saber de onde você veio, o que você faz, o que você está buscando nesse processo de protagonismo na sua história. Tem vários outros aqui. Se você curtiu, encaminha para os seus amigos, familiares, até para aqueles que ainda, né, os chamados inimigos, para a gente poder fazer as alianças de novo e retomar, porque ninguém deve nada para ninguém, né, Dani? A gente precisa assumir o protagonismo da nossa história. O protagonista está aqui, toda quinta-feira, 11h37, para ajudar, primeiramente a nós aqui, eu e Daniel, e depois a você que está aí também, e todo mundo junto vai ficar mais fácil. Quinta-feira que vem tem mais, e eu espero você.